Glórias ao Senhor por isso. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículos de 20 a 21. Juízes, capítulo 6, versos 20 e versos 21. E você pode manter a sua Bíblia aberta, porque nós faremos menção a outros textos nesse capítulo ou nesse livro. Juízes 16, 20 e 21. Assentado como a igreja se encontra, acompanhemos atentamente a palavra do Senhor, que diz: Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Que o Deus que está conosco nessa noite use a sua palavra poderosa para nos edificar, para nos ensinar. Mais uma vez, curva a sua fronte. Coloque o seu coração no peito, assim, a sua mão sobre o peito, no coração. E peça ao Senhor que te ensine nessa noite. Peça ao Senhor que encha o teu coração com a sua palavra santa. Nosso Deus e Pai. Senhor, tudo que precisamos para viver bem é de Ti, é da Tua palavra, é do Teu poder, é do Teu direcionamento. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, porque temos ouvido o Teu Espírito Santo e Ele tem nos conduzido a esse lugar de adoração. E aqui nós cremos nessa noite que receberemos algo ainda mais valioso de Ti, que é os Teus princípios imutáveis, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem e que é capaz de mudar e moldar o nosso viver. Nós nos curvamos, ó Deus, humildemente à Tua palavra santa e com fé a recebemos no coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, a palavra que trago do Senhor para compartilhar convosco nessa noite tem por título: Não percam a bênção de Deus. Não percam a bênção de Deus. Todo mundo quer ser abençoado. Eu vejo pessoas se deslocando de um templo para outro, de uma religião para outra, de um credo para outro, porque querem ser abençoados. Mas nós encontramos na palavra do Senhor que a fonte de toda bênção é Deus. Amém? Deus é a fonte de toda bênção. A Bíblia mostra que o nosso Deus é um Deus abençoador e que todas as bênçãos de Deus são preciosas e que Deus tem bênção para nós. Aleluia! Deus tem bênção para cada um de nós. O texto que lemos mostra um episódio na vida de um homem chamado Sansão. Sansão é conhecido não só dos evangélicos, mas de milhares de pessoas em todo o mundo. Ele foi um grande líder em Israel. Sansão foi o maior guerreiro da história de Israel. Mas a Bíblia diz que também ele foi um juiz e que durante muito tempo ele liderou aquele povo. Foi um homem abençoado desde o nascimento até o último dia de vida. Foi extremamente abençoado pelo Senhor. Em Juízes 13, 24, diz acerca do nascimento de Sansão: a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Então aquele homem nasceu com a mão de Deus sobre a vida dele. O Senhor foi derramando da sua bênção sobre a vida de Sansão. Sansão já era abençoado mesmo antes de nascer. Então são muitas as bênçãos. Sansão recebeu de Deus uma promessa antes do seu nascimento, quando estava sendo gerado. Deus fala para os seus pais que ele viria para ser o libertador do seu povo. E eu quero começar aplicando esta palavra na minha vida e na tua vida nesta noite, dizendo que você não nasceu por acaso. Você não é fruto de uma noite romântica ou de uma noite de desleixo dos seus pais, não. Você nasceu com uma linda história traçada por Deus para você viver. Amém?
Então, irmãos, nada de estarmos dizendo em alguns momentos de angústia: por que eu nasci? Por que Deus permitiu que eu nascesse? Por que eu vim para esse mundo? Você veio para esse mundo porque Deus tem um plano a realizar na tua vida. O salmista, no Salmo 139, ele diz que antes mesmo de você nascer, Deus já contemplava você ainda informe, ainda em processo de formação. Deus já olhava você e já conseguia vislumbrar quantas coisas lindas Ele tinha para você. Foi assim com Sansão. Sansão, ao nascer, recebeu de Deus uma linda família. 2 pais que o amaram e que cuidaram dele. Sabe, queridos, a tua família é bênção de Deus na tua vida, amém? Glória a Deus, é bênção de Deus. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das imperfeições, eu tenho que entender que a minha família é uma bênção, é uma dádiva de Deus. E ao nascer e a ser acolhido em um lar, mesmo que aquele lar não seja o lar original, mas as portas que se abrem para o meu cuidado é bênção, é provisão, é amor de Deus sobre a minha vida. Sansão recebeu de Deus um dom. Ele recebeu do Senhor uma força muito grande. Aquele dom não era um dom humano, não era um dom natural. A força que Sansão tinha não foi acumulada com anos de treinamento, não foi moldada nas academias, não. Veio do céu, veio de Deus. Assim como Deus nos dá, irmãos, habilidades, assim como Deus nos dá dons, Deus tem abençoado cada um de nós com aptidões, com competências, com habilidades. E Ele tem feito isso para que você cresça, para que você desenvolva, para que você seja uma pessoa próspera, para que você seja uma pessoa que consiga interagir na sociedade e use os talentos que Deus te deu. Quantas pessoas habilidosas nós não temos aqui nessa noite? Com certeza, irmãos, se nós fôssemos observar o que cada um é capaz de fazer, o que cada um tem feito, nós ficaríamos maravilhados com o potencial que temos aqui nessa noite. Isso é dádiva de Deus, isso é dom do Senhor. Sansão recebeu do Senhor, da parte de Deus, o Espírito Santo. O seu Espírito. É fato que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, a ação do Espírito na vida de uma pessoa era diferente do que o que nós encontramos na Nova Aliança, porque o Espírito Santo não habitava permanentemente. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossava de Sansão em alguns momentos, e todas as vezes que o Espírito Santo se apossava dele, ele fazia coisas extraordinárias, coisas tremendas. Mas Jesus Cristo disse que nós receberíamos do seu Espírito. Ele derrama do seu Espírito sobre nós. O Espírito Santo de Deus na Nova Aliança faz morada no nosso coração. E você, quando é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você é capaz de fazer coisas tremendas para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Mas, queridos, o trágico da história de Sansão é que por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, da dureza do seu coração, ele jogou fora todas as bênçãos que Deus lhe deu. Ele foi descartando essas bênçãos, ele foi se desfazendo dessas bênçãos. E que coisa triste. Eu tenho visto muitas pessoas que têm feito isso durante toda a vida. Deus abençoa e ele joga a bênção fora. Deus abençoa e ele descarta a bênção. Deus abençoa e ele despreza a bênção. Deus estende a mão e ele sai debaixo da mão de Deus. Deus levanta o rosto sobre ele e ele vira as costas para Deus. Estamos dessa maneira, irmãos, perdendo, estamos dessa maneira dispensando as bênçãos do Senhor. E isso não é sinal de sabedoria. A Bíblia diz que isso é loucura quando assim agimos, quando o homem age. A primeira bênção que Sansão perdeu foi a bênção do Espírito de Deus. No versículo 20 diz, então está se referindo a Dalila, quando está ali usada pelo maligno para desviar aquele homem do propósito de Deus, diz, então ela chamou, Sansão, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Espírito, ou que o Senhor o tinha deixado. O texto diz que Sansão perdeu a presença do Senhor, do Espírito do Senhor. O Senhor o deixou. E sabe por quê?
Porque Sansão havia quebrado a aliança com Deus. Sansão tinha caído em desobediência ao Senhor. Sansão tinha compromisso, tinha um pacto com Deus, e ele rasga essa aliança, esse pacto. E agora o Espírito Santo não se apossa mais de Sansão. O Espírito Santo não usa mais Sansão, sabe, queridos? E sem a presença do Espírito Santo na vida de Sansão, a primeira coisa que acontece, ele perde a força. Ele perde força. Ele perde aquilo que fazia diferença na vida dele. Alguns acham que o que fazia diferença na vida de Sansão era o cabelo de Sansão. O que fazia diferença na vida de Sansão era o Espírito de Deus que se apossava sobre a vida dele. Agora ele não tem mais isso, queridos, não tem mais isso. A bênção mais preciosa que o crente tem é o poder do Espírito Santo na vida dele, é o selo do Espírito Santo na vida dele. Nós recebemos isso no ato da nossa conversão, e você passa a ser usado por Deus, e coisas extraordinárias começam a acontecer na tua vida, porque o Espírito Santo te usa, porque o Espírito Santo te conduz, porque o Espírito Santo direciona o teu viver. Hoje, nós não podemos perder esse Espírito, porque uma vez ele é selado para sempre, e é assim que cremos, é assim que pregamos. Mas Paulo alerta para o fato de muitos estarem entristecendo o Espírito Santo de Deus. Esse espírito, quando está entristecido pela rebeldia, esse espírito, quando está entristecido porque nós nos desviamos, porque nós nos afastamos, nós estamos então dizendo para o espírito: deixa de dirigir a minha vida, e agora eu reassumo o comando, eu passo a ditar as normas novamente no meu viver. E aí você perde aquilo que faz diferença na tua vida, meu irmão, que é o poder de Deus. Você perde aquilo que faz diferença na tua vida, que é o ensino de Deus, que é a direção de Deus através do Espírito Santo na tua vida. É o Espírito Santo que te dá força. Coisas tremendas você consegue fazer por causa do Espírito Santo. E eu sei nessa noite que alguns só estão aqui por obra e graça do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo tem conduzido, o Espírito Santo tem orientado. Nós não podemos, irmãos, perder, nós não podemos abrir mão dessa ação do Espírito Santo, nós não podemos estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você sabe quando é que a gente percebe que a pessoa está deixando de ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus? Quando ele começa a botar o eu antes de qualquer coisa. Quando ele começa a botar a palavra eu na frente. Veja, o texto diz que quando Sansão acorda do sono, e aí Dalila diz: olha, os filisteus estão chegando. Ele diz: eu sairei, eu vou enfrentar, eu vou decidir. E aí de vez em quando, irmãos, sobe uma arrogância no coração de alguns: eu vou fazer, eu vou realizar, sem mim a obra não anda, se eu não estiver à frente nada vai dar certo. E alguns começam a dizer: é porque eu, se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não tocar, se eu não estiver à frente. Irmãos, tudo que fazemos é por obra e graça e misericórdia do Senhor. Sem Ele nada podemos fazer. Sem mim, disse o Senhor, nada podeis fazer. Sabe, queridos? Mas sabe o que é mais triste na história? É que no final do versículo 20, o texto destaca que Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Há muito tempo o Espírito não conduzia a vida daquele homem, e ele não se deu conta, ele não percebia que não estava mais sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o maior problema? É que ele tinha perdido. Irmão, Sansão quer lutar sem o Espírito. Sansão quer combater sem ter a direção do Senhor.
como servos do Senhor, nós não podemos abrir mão do poder do Espírito Santo. Eu vejo muitos crentes se debatendo, querendo realizar, querendo fazer, querendo operar, irmãos, mas há muito tempo o Espírito Santo não está comandando a vida dele, porque ele assumiu o controle, porque é ele, porque eu faço. E aí, queridos, nós não conseguimos fazer nada de significativo, de relevante, sem a condução do Espírito Santo de Deus. É curioso porque, ao perder o Espírito, quando o Espírito deixa de se apossar de Sansão, o texto diz que na sequência os filisteus o prenderam e furaram os seus olhos. Olha a segunda coisa que ele perde depois de perder o Espírito: ele perde a visão. Você está entendendo o princípio espiritual aqui? Sem o Espírito ele perde a visão. E quando você pega aqui, queridos, quando você olha nessa leitura aqui, dá a ideia de que os filisteus furaram os olhos de Sansão, mas você vai no original, a coisa é mais profunda. Eles não só furaram, eles arrancaram o globo ocular de Sansão. No rosto de Sansão agora fica 2 buracos. Eles arrancam para que não houvesse mais possibilidade de Sansão enxergar. Às vezes, irmãos, nós estamos olhando a Bíblia e achando que as coisas acontecem de maneira acidental, de maneira por acaso. Tudo há um princípio, tudo há algo a aprender. Essa palavra foi escrita para que eu e você tivéssemos crescimento. Quando Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita, não estava pensando nos anjos, não estava pensando nos profetas, estava pensando eu, você, em todas as pessoas ao longo das gerações que teriam contato com essa palavra transformadora. Por que tirar a visão? Por que arrancar a visão? De todos os sentidos que nós temos, a visão é o mais aguçado. A visão, ela termina acionando os outros sentidos. Porque eu vejo, eu quero. Porque eu vejo, eu vou pegar. Porque eu vejo, eu sinto desejo. Irmãos, a visão nos possibilita buscar, alcançar, superar, lutar. Nós temos que ter cuidado, porque quando nós abrimos mão da direção do Espírito Santo de Deus, espiritualmente, nós começamos a ficar míopes. No momento em que aceitamos Jesus e recebemos esse Espírito em nós, abre nas nossas vidas uma outra janela de visão muito mais preciosa do que a visão natural. É a visão espiritual. Essa visão nos dá discernimento, capacidade de separar o que é bom do que não é bom, sabe, o que serve do que não serve. Nós não podemos perder a visão espiritual. Mas a intenção de Satanás é cegar o homem. Sabe, o diabo está tentando impedir você de enxergar, porque se a tua visão espiritual for afetada, você vai cair no pecado, na desobediência, e você vai fazendo o que Sansão fez, desperdiçando todas as bênçãos que Deus te deu. Sansão perdeu o espírito, perdeu a visão, e a terceira bênção que Sansão perde, que Deus deu, ele perde a sua casa. Perde a sua casa. No versículo 21, a parte B diz: e o levaram para Gaza. Sabe o que eu vejo aqui? Estão tirando o Sansão da sua terra, da sua gente, do seu povo, da sua família. Os inimigos de Sansão estão arrancando ele do lugar em que Deus o colocou, para ali ele ser bênção. Irmãos, Gaza tem um significado especial na vida de Sansão. Se você ler todo o capítulo 16, você vai ver que foi em Gaza que Sansão começou a se desviar, que ele começou a se afastar de Deus. Foi em Gaza que ele começou a se envolver com a prostituta, se envolver com Dalila. Quando os inimigos estão levando Sansão para Gaza, estão levando não só para junto do seu povo, da sua família, mas estão longe, eles estão levando também para longe de Deus.
Eles estão querendo afastar Sansão o máximo da comunhão, da possibilidade de estar junto de Deus. Eles estão querendo arrancar Sansão do lugar que Deus o colocou. É assim que o inimigo faz conosco. Quando ele entristece o Espírito Santo que habita em nós, ele vai cegando a nossa visão e ele vai nos arrancando para longe de Deus, nos arrancando para longe de Deus, nos arrancando do local que Deus nos colocou para ser bênção, vai nos afastando da igreja do Senhor, da comunhão com os nossos irmãos, do ministério que Deus nos vocacionou. Levá-lo para Gaza é tirar Sansão de onde Deus colocou para ser bênção, de onde ele foi usado. Não se esqueça disso. O inimigo quer te afastar de Deus, quer te afastar da casa de Deus, quer te tirar do lugar onde Deus tem te usado. Gaza é o lugar onde Sansão perde a dignidade. Irmãos, longe de Deus nós perdemos a dignidade. Longe de Deus nós voltamos a ser o que éramos antigamente, nada. Não há valor para o homem longe de Deus, mas perto de Deus a Bíblia diz que nós somos vasos de honra, somos vasos preciosos, somos o bom perfume de Cristo. Não permita que o inimigo te leve para Gaza, te afaste do Senhor. Veja, Sansão perde o espírito, Sansão perde a visão, Sansão perde a sua casa, o seu povo. E a quarta bênção que ele perde a sua liberdade. Versículo 21, o final do versículo diz: prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Irmãos, olha que paradoxo aqui, olha que contradição. A Bíblia diz que Sansão veio como libertador do seu povo, e o libertador agora é prisioneiro. O libertador agora é cativo. Ele foi chamado para libertar e agora está preso. O problema é que Sansão não sabia viver preso, porque ele sempre viveu livre. E a cena, se você imagina o quadro é deprimente. Eles levam Sansão para Gaza, lá colocam algemas nele. Na prisão havia um grande moinho. Os moinhos naquela época eram puxados por bois, sabe? Uma peça, uma haste grande amarrada num boi, e ele ficava girando o dia todo, e estava sendo triturado algumas coisas. Os bois são tirados, e agora Sansão está ali, com o rosto desfigurado. Aquele homem que outrora foi admirado, aquele homem que foi um grande herói, agora está ali na prisão, fazendo um giro o dia todo, girando, puxando o moinho. Eu vejo Sansão girando ali, eu vejo Sansão andando em círculos. A vida não prospera, não progride, não há mais conquistas. Mas assim acontece espiritualmente com muitos filhos de Deus, irmãos. Tem muitas pessoas que estão perdidas, que não conseguem avançar na obra do Senhor, que não conseguem avançar na vocação, porque há muito tempo não é usado pelo Espírito, porque perdeu a capacidade de enxergar espiritualmente, porque está afastado do ministério, está afastado do chamado, está afastado da vocação, e agora está perdendo a liberdade, que é o bem mais precioso que o cristão tem. Nós fomos chamados para sermos livres, irmãos. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Fostes chamados, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não voltem à escravidão, não voltem a ser escravo de Satanás. Sansão perde tudo. Parecia acabado, parecia derrotado. Mas eu louvo a Deus porque essa história não termina aqui. Eu louvo a Deus porque essa história não termina aqui. O versículo 22 diz: mais, e toda vez que você encontra na narrativa bíblica essa expressão mais aqui, significa ainda tem alguma coisa, ainda tem algo a ser acrescentado. Diz: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Amém? Glória a Deus, coisa tremenda, irmãos.
Eu fico olhando para o texto e é como se dissesse: Sansão perdeu a direção durante um tempo, mas Sansão perdeu a força, mas, né? Sansão perdeu a visão, mas, irmãos, tem horas que quem olha para as nossas vidas vai dizendo: ixi, parece que é o fim. O que ele não percebe é que o mais de Deus sempre vem ao nosso encontro. O mais de Deus, né? Parece que é o fim, mas parece que acabou, mais. O irmão parece que foi derrotado, mas Deus sempre tem o mais para os seus filhos, irmãos. E nessa noite eu estou aqui para profetizar o mais de Deus na tua vida, amém? Tem mais de Deus para a tua vida. Talvez você tenha por algum momento entristecido o Espírito Santo de Deus. Talvez pela tua dureza de coração você tenha tido a tua visão espiritual embaçada. Você tenha se afastado do propósito de Deus. Mas nessa noite o mais de Deus está ao teu dispor. Mais, né? Mais. O salmista no Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glórias ao Senhor por isso. Eu fico imaginando os filisteus ali comemorando, bebendo, né, celebrando a derrota de Sansão, e ele naquela prisão ali, sabe, rodando aquele ali o dia todinho, enquanto o inimigo estava celebrando a derrota do homem de Deus. O texto diz: o que eles não percebem é que o cabelo de Sansão está voltando a crescer. Aleluia. Irmãos, o cabelo aqui é muito mais, sabe, do que algo físico. Porque a força de Sansão nunca esteve no cabelo, mas na obediência. Então, quando o texto diz que o cabelo de Sansão estava crescendo, eu também entendo espiritualmente que o coração de Sansão estava mudando. E que aquele homem rebelde está voltando a ser um homem obediente. Aquele homem distante está voltando a ser um homem de intimidade com Deus. Que ele está ali girando aquela moinha, e muitas coisas que ele fez errado na vida dele está passando pela mente dele. E ele está dizendo: perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. E à medida que ele vai limpando o coração, os fios de cabelo de Sansão voltam a crescer. Voltam a crescer. Deus, nessa noite pode restaurar o teu cabelo, o cabelo da tua obediência. Aleluia. Se nós confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz em 1 João 1,9 que nosso Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda injustiça. Aleluia, irmãos. Para Deus, irmãos, o que passou, passou. O que importa é um coração contrito, obediente, e que humildemente se humilha na presença do Senhor e diz: perdão, Senhor. E o mais de Deus começa a alcançar Sansão. Louvado seja Deus por isso. Eu convido a igreja a ficar em pé, porque eu quero terminar essa mensagem agora mostrando algo tremendo, irmãos. Tremendo de Deus. O versículo 28 desse texto diz que lá no fundo do poço, lá no meio, sabe, irmãos, da punição dura, das consequências do pecado, das consequências da desobediência, enquanto Sansão está ali sendo humilhado e girando aquela moinha, o texto diz que Sansão orou ao Senhor. Orou ao Senhor. O que ele podia fazer quanto aos erros que havia cometido? Pastor, se eu pudesse voltar no tempo, fiz tanta loucura. Se Sansão pudesse voltar no tempo e ouvir as palavras do pai dele: meu filho, não se envolva com esse povo que não é da casa de Deus. Não namore essa mulher que não tem princípios do Senhor. Filho, olha a maneira como eu te criei. Olha, nossa família tem um pacto com Deus. Mas Sansão não ouviu. E o que ele pode fazer agora? Ele não pode voltar, irmãos. Ele não pode voltar o tempo. Ele não pode rebobinar a fita. Eu tenho que partir. O nosso desafio é partir de onde nós estamos. Ele está juntando os cacos. Ele está juntando os cacos. A dor dele, a humilhação dele, a tragédia dele. Está colocando no altar do Senhor: perdão, Senhor. Olha o que eu fiz com a bênção que o Senhor me deu. Olha o que eu fiz com a família que o Senhor me deu. Olha o que eu fiz com o dom que o Senhor me deu.
O que eu fiz com tudo aquilo que o Senhor me deu? Eu quebrei tudo, eu joguei tudo fora, eu desperdicei tudo, eu fui um tolo, eu fui um louco. Ele está dizendo: Senhor. Olha na sequência, irmãos, da oração, Sansão diz: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora. Senhor, me dá força para me levantar da minha tragédia, me dá força para me continuar, me dá força para me refazer. Sansão está dizendo: me dê uma chance para me experimentar aquilo que eu experimentei, me dê uma chance para me recuperar aquilo que eu desperdicei. Eu estou aqui nessa noite dizendo para você que se você quiser, não acabou. Porque Deus tem mais, irmãos. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para nós. Deus nos ama. Deus não é capaz de virar as costas para um filho que está suplicando uma oportunidade. Naquele momento o coração de Deus se enche de amor por aquele homem, por aquele pecador, e Deus vai revestir Sansão, e Deus vai abençoar mais uma vez aquele homem. É esse o nosso Deus, é esse o Deus que servimos, é esse o Deus que você está cultuando aqui, é o Deus que está presente, é o Deus que está falando comigo, que está falando com você. Talvez você seja alguém que perdeu a bênção de Deus, você já jogou muita coisa fora, coisas tremendas que Deus te deu. Mas nessa noite você pode fazer como Sansão, orar a Deus e dizer: Senhor, lembra-te de mim, me fortaleça mais uma vez, me dê mais uma oportunidade, me ajuda, Senhor. Curva a sua cabeça.